Mais uma vez estamos aqui na Casa Espírita Joana d'Arc, com a oportunidade de estudarmos mais um capítulo do livro Esperança de Emmanuel, pela mensagem de número 75, com o título No Caminho da Elevação. Tomai sobre vós o meu jugo. Jesus, Mateus, capítulo 11, item 29. Mas na união dos sexos, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei de amor. Capítulo 22, item 3. Abençoa os conflitos que tantas vezes te amarfanham o coração no carreiro doméstico, sempre que o lar apareça por ninho de problemas e inquietações. É aí, entre as quatro paredes do reduto familiar, que reencontras a instrumentação do sofrimento reparador. Amigos transfigurados em desafios à paciência, pais incompreensivos a te requisitarem entendimento, filhos convertidos em ásperos inquisidores da alma, parentes que se revelam por adversários ferrenhos sob o disfarce da consanguinidade, lutas inesperadas e amargas que dilapidam as melhores forças da existência pelo seu conteúdo de aflição. Aceita as intimações do calvário doméstico, na feição com que se mostrem, como quem acolhe o remédio indispensável à própria cura. Desertar será retardar a equação que a contabilidade da vida exigirá sempre, na matemática das causas e dos efeitos. Nesse sentido, vale recordar que Jesus não afirmou que se alguém desejasse encontrá-lo, necessitaria proclamar-lhe as virtudes, entretecer-lhe lauréis, homenagear-lhe o nome ou consagrar-se às atitudes de adoração. Mas, sim, foi peremptório, asseverando que os candidatos à integração com ele precisariam carregar a própria cruz e seguir-lhe os passos, isto é, suportarem com serenidade e amor, entendimento e serviço os deveres de cada dia. Bem-aventurado, pois, todo aquele que, apesar dos entraves e das lágrimas do caminho, sustentar nos ombros, ainda mesmo desconjuntados e doloridos, a bendita carga das próprias obrigações. Emmanuel. Então, essa mensagem nos traz inúmeros aprendizados. Emmanuel, sempre com os ensinamentos do Cristo, nosso mestre, nos coloca inúmeras observações diante de cada mensagem, principalmente nesse livro Esperança. O que seria No Caminho da Elevação, que é o título da mensagem da noite? Nós vamos compreender, tentar compreender o que Jesus quis dizer com tomai sobre vós o meu jugo. Quando nós lemos essa frase, nós pensamos, gente, o que será que Jesus quis dizer? Então, nós vamos agora analisar cada palavra desta frase. A primeira que nós lemos foi tomai. O que será que Jesus quis dizer com essa palavra tomai? Essa palavra tomai, ela para nós, nesta frase, está no imperativo. O que quer dizer para nós que Jesus, por ser o nosso mestre, ele está nos dando uma ordem, uma advertência. Aí a gente fica pensando, gente, uma ordem, uma advertência? Então, ele nos lembra que, por exemplo, quem toma uma atitude, essa atitude que a pessoa propõe-se a vivenciá-la,
ela faz no devido tempo, a pessoa vai se informar a respeito, depois que ela se informa, ela vai ponderar, que quer dizer, vai refletir, e então, enfim, ela vai resolver. Então, todo aquele que toma uma atitude, seja ela qual for na vida, primeiro ele vai se informar, depois a respeito. Depois ele vai ponderar e vai refletir. Bom, eu me informei, entendi sobre aquela situação, agora eu vou refletir. Será que eu tomando essa atitude vai ser boa ou não? E aí, depois que a pessoa toma essa decisão, ela resolve e faz, e executa a ação. Então, quando a gente toma uma atitude, seria uma maneira de nós nos comportarmos, uma maneira de agir, de reagir diante de uma situação. E essa atitude, muitas vezes, ela é motivada por uma disposição nossa interna. Então, todo aquele que vai tomar uma atitude, internamente, ele tem que ter aquela disposição para tomar essa decisão. O que significa a palavra decisão? Tomar uma decisão. Tomar uma decisão seria a ação ou o efeito de decidir. Ou seja, uma determinação, algo que nós determinamos em nós. Mais uma vez, a gente se pergunta, mas o que ela está querendo dizer com tomar uma decisão? Como que seria isso na nossa vivência do dia a dia? Em outras circunstâncias de nossas vidas, a gente sempre escuta assim, nossa, mas quando eu tomo uma decisão, pode acontecer o que for, que eu não volto atrás. Pode cair chuva, pode cair o que for. Se eu tomar aquela decisão, eu não volto atrás mais. Eu vou assumir essa decisão até o fim. Seria a postura de tomar uma decisão. Outra situação, a pessoa tomou do juízo. O que seria tomar, né? Tomar juízo, por exemplo, seria aquela qualidade de quem age responsável e conscientemente, ou seja, com prudência. A gente ouve sempre muitas pessoas falar, nossa, mas fulano já passou da hora de tomar juízo. Então, quer dizer, essa afirmação, a pessoa com certeza que está sendo citada ou comentada por nós ou por algum companheiro nosso, antes ele não estava agindo, né, de forma responsável e muitas vezes consciente. E muitas vezes também com prudência, em algumas circunstâncias da vida. A palavra tomai nos diz do comprometimento e da responsabilidade. Que esse comprometimento e essa responsabilidade vai depender muito da vontade de nos comprometermos. Olha o tanto que isso é sério. E essa vontade de nos comprometermos e termos essa responsabilidade vai ser através do nosso uso consciente do nosso livre-arbítrio. Aí a gente começa a pensar, nossa, é tudo isso? Sim. Então, o mestre, que é Jesus, ele nos induz a tomada de uma posição, quando ele fala tomai. E quando a gente adota uma atitude consciente, ela sempre vai ser precedida de uma informação a respeito, nós vamos ter também a ponderação e a resolução. Então, todas as vezes que nós tivermos a oportunidade de estudar e tiver a oportunidade de estudar novamente essa frase, né? Tomar, e olha que é só uma parte da frase, o início dela. Tomai, então Jesus está querendo nos
nos lembrar do nosso comprometimento e da nossa responsabilidade. E que essas duas palavras vai depender muito da nossa vontade, da gente se comprometer através do nosso uso consciente do nosso livre-arbítrio. Agora, a outra palavra que está fazendo parte dessa frase, que seria sobre vós. Então, tomai, nós já entendemos o que Jesus quis dizer no início dessa frase. E sobre vós? O que Jesus estava querendo dizer para nós? Jesus, quando menciona a continuidade dessa frase sobre vós, ele está nos ressaltando, lembrando, né, que devemos assumir um compromisso pessoal junto dele e não para os outros. Nós queremos que as pessoas que nos cercam assumam um compromisso com os esclarecimentos que o Cristo propõe para todos nós na doutrina espírita. E nos colocamos, nós, como em última, como se nós sabemos tudo, que não precisamos saber de nada e vivenciar nada. E continuando, nessa palavra sobre vós, ele ressalta também que o trabalho da reforma íntima, ela é individual. E isso na palavra sobre vós. Então, nós não podemos reformar ninguém, a não ser a nós mesmos, os mais necessitados da reforma. Então, os mais necessitados da reforma íntima somos nós. Então, nós que nos encontramos aqui na doutrina espírita, estudando os ensinamentos do Evangelho, somos nós, primeiro, cada um de nós, que somos necessitados dessa reforma. E através dessa busca, como necessitados desta reforma íntima, nós vamos buscar a nossa renovação. E essa renovação, buscando essa renovação, nós estamos atestando a nossa obediência a Deus, tanto quanto o Mestre fez. Tomai sobre vós o meu jugo. O que será que Jesus quis dizer sobre o meu jugo? O que quer dizer o meu jugo? A palavra, o meu jugo, essas duas palavras, nós vamos primeiro interpretar ela. O que ela quer dizer? Ela é um sinônimo. Ela é o sinônimo da palavra canga. Se nós procurarmos lá na internet, a gente vai ver até o desenho. Se vocês tiverem curiosidade, procure lá que vocês vão ver o que eu estou descrevendo aqui. Então, a canga é uma armação de madeira, de uma combinação de madeira com couro. E ela que se fixa na altura do peito dos animais. Então, na altura. E são utilizados para arar a terra. São utilizados no arado, né, que fala aqui. E ela é dupla, então não tem como um animal ser colocado só um animal para colocar, fixar ela só em apenas um animal, tem que ser em dois animais. E a sua função consiste em manter os animais juntinhos, para puxar o arado. O jugo que foi colocado na mensagem, Jesus estava usando uma simbologia. O que seria essa simbologia? Porque, olha, fisicamente, para os animais, eles têm que ficar em duplas e juntos, junto um do outro, para fazerem juntos, né, para puxar o arado, para arar a terra. Atrelados a Jesus, como que a gente vai estar atrelado a Jesus? Com os ensinamentos que ele nos proporcionou enquanto estava junto de nós aqui na Terra, há mais de 2000 anos atrás, e está até hoje nos ensinamentos que a doutrina espírita nos proporciona. Então, ele nos quer ver atrelado, próximo a ele. Esse próximo seria a vivência dos ensinamentos dele, que seria vincular, a gente estaria vinculados
quando a gente entende que seria esse momento e outros momentos, que vamos lembrar aqui da casa espírita, de que nós nos proporcionamos a oportunidade de entendimento dos ensinamentos do Cristo, nós vamos estar o quê? Vinculados. Agora, só é, é, ter o conhecimento dos ensinamentos e não vivenciar na prática, aí nós vamos estar afastados. Nós vamos estar entendendo mais aqui no decorrer da mensagem. E aí, estando vinculados ao Cristo, vivenciando os seus ensinamentos, nós vamos estar caminhando na mesma marcha de seus passos. Quando a gente lembra todas as situações de Jesus, enquanto encarnado, junto dos seus discípulos, junto daquelas pessoas que iam até ele, né? Ele, a todo momento dos seus ensinamentos, ele estava nos proporcionando isso, colocando na prática e na vivência dele aqui a oportunidade de caminharmos na mesma marcha de seus passos. E caminhando na mesma marcha, com os ensinamentos, você vê que a gente voltando lá na questão de puxar o arado para os animais, não é fácil, porque é de dia, de sol, de noite, eles estão ali arando a terra para se plantar. Olha, tanto que é para plantar algo em benefício de muitas pessoas. E se a gente usufruir dessa simbologia para a nossa vida, nós também, enquanto encarnados aqui na Terra, nós também, com os ensinamentos do Cristo, nós estamos vivendo lado a lado com ele, tentando vivenciar os seus ensinamentos, nós também estamos no arado das situações, das oportunidades de auxílio, nas oportunidades de nos reformarmos intimamente, porque essa reforma íntima, vamos colocar que seria o arado. E não é fácil. Vamos encontrar pedras, vamos encontrar inúmeras pedras das dificuldades, para que a gente possa arar e semear. Quando a gente se propõe nessa vivência do arado, que a reencarnação e a vida nos proporciona, nós estaremos compartilhando com as responsabilidades que cabem a todos nós na seara divina. Olha o tanto que isso é sério. Só a palavra o meu jugo, o final da frase, o que propõe para todos nós inúmeras reflexões. Então, o meu jugo é isso, é nós compreendermos os ensinamentos do Cristo, não só saber de cor e salteado, porque muitos de nós sabemos de cor e salteado, capítulo tal, versículos tal do Evangelho segundo o Espiritismo, do Novo Testamento, do Antigo Testamento, mas o desafio maior para todos nós é o arar, é colocar dentro, tirar as más tendências do nosso íntimo e mudar elas para sentimentos bons. E mudar essa intimamente, nós vamos estar refletindo positivamente, né, assim, de uma forma boa, tranquila, diante de inúmeras situações que a vida nos proporciona. E outra coisa que nós temos que lembrar, que a mensagem de Jesus para nós, em toda a sua vivência e nos ensinamentos que ele nos proporciona, é de amor. A mensagem de amor do Cristo, ela tem uma característica de espontaneidade, né? E de aceitação. Então, quando a gente se propõe nessa postura do amor, na prática do amor, na prática dessa espontaneidade, da aceitação, vai causar em cada um de nós que vai estar operando no nome do Cristo, porque quando a gente vivencia os ensinamentos do Cristo em qualquer lugar que a gente está ali operando em nome dele. E aí, essa postura da espontaneidade, da aceitação, vai causar em nós, que estamos operando em seu nome, a esperança,
e uma maior confiabilidade no futuro melhor. A gente tem que colocar um parênteses nessa frase. Todo aquele que se coloca em operar, né, vamos falar, em vivenciar os ensinamentos do Cristo, ele vai ter esperança em qualquer circunstância. E ele vai confiar no futuro melhor. Nos dias de hoje, quantas pessoas que nós têm a oportunidade de estar lado a lado, ouvir, ou até mesmo ver nas mídias da televisão, que estão, às vezes, sem esperança. Ou, ao contrário, vamos pensar até um pouco mais sério. Nós, enquanto conhecedores do Evangelho do Cristo, tiramos a esperança das pessoas. Ah, fulano, isso aí não vai dar certo, não. Você tem muita... A gente sempre tem a fala pro outro, não, mas você é muito corajoso. Se fosse você, eu tinha largado isso há muito tempo. Outras situações, nos sentimos... quando a gente se coloca coloca para os outros e até para nós mesmos, a não termos esperança, a gente não vai confiar que a gente vai ter um futuro melhor. E esse futuro não é esse futuro aqui daqui 15, 20 dias, não. É o futuro enquanto espíritos eternos. Porque todos nós somos espíritos eternos. Esse momento que nós estamos aqui, enquanto encarnados, é passageiro. Ah, mas viver 50, 60 anos é muito tempo. Diante da eternidade, é pouco. Então, quando a gente se coloca, nos ajustamos nesses ensinamentos do Evangelho do Cristo, esses ensinamentos passa a definir, né? Passa a ser definido, já é definido em todas as atitudes nossas, por uma escolha nossa pessoal. Vai ser a nossa postura em vivenciar esses ensinamentos vai ser uma escolha pessoal. Não vai ser porque o outro está me dizendo que eu vou fazer, não. Eu vou fazer porque eu vi aqui no Evangelho, compreendi e me proponho a vivenciar esses ensinamentos. E aí, quando a gente coloca esses ensinamentos do Cristo como uma escolha nossa pessoal, seja para qualquer situação em nossa vida, a gente vai ter novos rumos no nosso campo de evolução. A gente vai ter inúmeras situações para vivenciar esses ensinamentos. Jesus passa a ser o nosso mestre. E a gente assume, e ele passa a ser para nós, todos os dias, a cada minuto, a cada situação que nós passamos em nossa vida, ele assume um papel para nós de inspirador. Ele passa os ensinamentos do Cristo, quando a gente se propõe como algo para nós, para a gente vivenciar em nosso íntimo, a gente vai obter valores de reconforto espiritual. A gente coloca um parêntese também nessa questão de valores de reconforto espiritual para cada um de nós. Quantos de nós, antes de termos a oportunidade de conhecer a doutrina espírita, tem muitos que teve o privilégio de conhecer a doutrina espírita desde família, né? Quando nasceu a família já estava na doutrina espírita. Outros não. Outros passou por outras religiões, né? Que nós temos que ter todo o respeito, porque também lá nos ensina, colocando em prática, seja qualquer outra religião, lá também nos ensina a sermos os homens de bem. A diferença, assim, o que nós temos ainda como diferencial da doutrina espírita é que ela nos proporciona que nós, o esclarecimento de que a vida não acaba depois que nós deixamos esse corpo material. A nossa vida continua. E aí, quantos de nós, ao adentrarmos a doutrina espírita, tivemos o reconforto de entender que a vida, aqui enquanto encarnados, é só uma passagem que continua, que existem muitos irmãos desencarnados
que estão auxiliando outros que necessitam, como nós também, de um esclarecimento, de entender melhor os ensinamentos do Cristo, de entender que nós temos a oportunidade de errar sim, mas também temos a oportunidade de reconstruir o erro e fazer o certo. E aí, quando a gente tem um desses valores, né, porque tem inúmeros valores de reconforto espiritual que a doutrina espírita nos proporciona, faz com que a gente se reerga diante das situações, dos interesses mundanos que a gente tem aí aqui enquanto encarnados na Terra. Aquele, por exemplo, que perdeu seu parente desencarnou de uma forma trágica, ou por questão de saúde, de entender que ele está vivo, sim, e que eu, estando aqui enquanto encarnada, fazer uma prece para ele vai auxiliar muito e vai me reconfortar sabendo que ele vai receber essa vibração boa que eu estou emitindo para ele em pensamento. E aí, automaticamente, nos reergue, sabendo que esse ente querido está vivo e que está recebendo o auxílio meu em fazendo oração para ele e de muitos outros irmãos desencarnados, equipes desencarnadas que estão aí auxiliando inúmeros irmãos, nós enquanto encarnados e os irmãos desencarnados também. Olha, tanto que é bonito isso e que nos auxilie muito enquanto espíritos eternos. Abençoa os conflitos que tantas vezes te amarfanham o coração no carreiro doméstico, sempre que o lar apareça por ninho de problemas e inquietações. É aí, entre quatro paredes, que o reduto familiar que reencontras, a instrumentação do sofrimento reparador. Então, o que Emmanuel está querendo dizer para cada um de nós? Que é sempre renascem juntos sobre o elo da consanguinidade, ele quis dizer com essa frase, aqueles que ainda não se acertaram nas rodas do entendimento. Olha o tanto que isso excede. Aqueles que estão dentro do mesmo lar, ou seja, ele quis dizer que o elo quando a gente tem o elo da consanguinidade, muitas vezes renascem juntos aqueles que ainda não se acertaram. E aí, na oportunidade no carro da evolução, que ele coloca para nós como entendimento, o que quer dizer? Na oportunidade da reencarnação, da encarnação, vai proporcionar para cada um ali nesse elo da consanguinidade a trabalharem juntos a dificuldade sobre as arestas que lhe impedem a harmonia. Olha o tanto que isso faz cada um de nós refletirmos. Então, juntos ali, né, na família, vamos falar assim, junto naquele instituto familiar que cada um de nós temos e cada um de nós conhecemos, é que nós vamos caminhar lado a lado, com a responsabilidade, né, com responsabilidades, unidos ali com a responsabilidade que cada um desempenhou, então aquele ali no papel de mãe, outro ali no papel de pai, outro ali no papel de filho, outro ali no papel de tio, mas com o remédio amargoso da convivência, porque daquela convivência compulsória, né? Para nós sanarmos cada um as velhas feridas manifestas. Então, olha o que essa frase, essa mensagem nos traz de entendimento. Então, a mãe e o pai que cada um de nós temos, as dificuldades que cada um tem na convivência, ela é necessária e nos ajuda, que aquela convivência difícil muitas vezes, mas é compulsória, a gente sanar as feridas que cada um de nós manifestamos em vidas anteriores.
E olha que esse esclarecimento, só para a gente fazer, ligar, né, aonde que eu encontrei esse esclarecimento, foi lá no livro Luz no Lar, no capítulo 5, onde tem o título No Reino Doméstico. Amigos transfigurados em desafios à paciência. A gente fala, nossa, amigos transfigurados em desafios à paciência. O que Emmanuel está querendo dizer isso para nós? E o que tem a ver com a frase que Emmanuel iniciou de Jesus? Então, a gente tem que lembrar que os nossos amigos, eles são uma bênção para cada um de nós e que a gente tem que cultivar a gratidão. Então, quando a gente fala assim, oh, meu amigo, eu amo você, que a gente hoje está na moda a gente dizer, fulano, eu amo você, com um amigo, com um parente. Quando a gente diz que ama uma pessoa e não procura compreender, não e auxiliar, não procura muitas vezes amparar e nem servir, a gente está colocando na nossa prática, na nossa vivência, simplesmente o amor a si mesmo, né? O amor a si mesmo. E não está dispondo essa vivência para ninguém. A gente não saiu simplesmente do nosso egoísmo, de si mesmo. Então, quando a gente diz que ama, a gente tem que procurar sempre compreender. A palavra amar significa compreender, significa auxiliar, significa amparar, significa a gente servir. Vamos lembrar lá dos nossos amigos. Então, em qualquer dificuldade que a gente tem nas nossas relações afetivas, principalmente com os nossos amigos, a gente tem que lembrar que todos os nossos amigos, qualquer criatura humana, ela está constantemente em transformação. Não sei se todos lembram do que nós falamos no início do entendimento lá da frase tomai sobre vós o meu jugo. Então, todos nós, quando nos propomos a nossa reforma íntima, a gente está mudando, a gente não muda de uma hora para outra, é um pouquinho a cada dia. E aí, a gente, quando entende que nós, enquanto criaturas humanas, estamos em transformação e mudança constantemente, muitas vezes a mudança das pessoas que a gente ama, muitas vezes não é da forma que a gente quer que as pessoas sejam, ou da forma que a gente escolheu que aquele amigo seja. Não é. A gente tem que entender que as pessoas mudam aos poucos. Nossos amigos, por exemplo, mudam aos poucos. E toda vez que a gente se coloca nós buscamos, às vezes, em desacreditar o nosso amigo, né? Depois da gente ter tido a nossa convivência, a gente termos aquela intimidade com aquele amigo, nós vamos estar o quê nessa prática? Desmoralizando a nós mesmos. Outra parte lá da mensagem que nós lemos. Pais incompreensíveis. Aí, esse esclarecimento sobre os amigos, nós buscamos também lá no Sinal Verde, de André Luiz, capítulo 12, Perante aos Amigos, que a gente entendeu sobre essa questão dos amigos, que nós compreendemos agora. Sobre os pais, a mensagem também fala assim, pais incompreensivos até requisitarem entendimento. Lá no livro Família, de Francisco Canto Xavier, psicografado por Francisco Canto Xavier, por autores diversos, tem um título lá da mensagem falando assim, honrai pai e mãe. Então, como seria a gente quando lidar ou vivenciar com pais incompreensivos e a gente tem que vivenciar o entendimento? Como que a gente vai vivenciar o entendimento? Junto dos nossos pais, nós devemos, muitas vezes, a gente sempre esquece no dia a dia, vai passando e a gente vai deixando, né? Porque nós ficamos acomodados, né? Nós devemos renunciar, muitas vezes, do egoísmo de guardar os nossos pais como escravos dos nossos caprichos, tem vezes do nosso cotidiano.
a fim de que a gente proporcione a eles a nossa presença, muitas vezes. Então, muitas vezes, a gente tem que lembrar, enquanto filhos, a gente tem que lembrar até os ensinamentos do mestre, né? Que muitas vezes a gente tem a obrigação, independente da postura que os nossos pais tenham para conosco, a gente tem a nossa obrigação de devotamento, de devotar incansavelmente os nossos corações para compreendermos a atitude deles. E mesmo que eles nos maltratem, não que nos maltratem, ou às vezes não entende muitas vezes o que querem colocar a postura deles, não aceitam muitas vezes, né, o que a gente às vezes quer colocar para eles, nós, enquanto filhos, temos que vivenciar essa prática do Evangelho do Cristo, de amá-los, amar a eles, que foi eles que nos proporcionou a oportunidade aqui na Terra, de vida, para nós vivenciarmos aqui. A gente tem que renunciar ao nosso egoísmo, né? E ter a humildade e o carinho incessante para com eles. Lá, aí na mensagem também, dando continuidade na que nós estamos estudando, nós lemos também assim: filhos convertidos em ásperos inquisidores da alma dentro do lar, né? Quando nós temos o papel de pais. Então, todas as vezes que nós temos, lá no livro Luz no Lar também, de autores diversos, no capítulo 63, nós vimos também o título de Credores no Lar. Então, quando a gente observar os nossos filhos crescidos e lúcidos, erguidos na condição de dolorosos problemas do espírito, a gente tem que recordar muitas vezes, enquanto pais, que eles são nossos credores do passado e que nos pedem o resgate de velhas contas nossas. Então, todos nós, no papel de pais, quando tivermos filhos problemas, seja eles quais forem, nós temos que buscar a postura de auxiliar, de sustentar com abnegação, a ternura, e com ternura também. E ainda com isso, mesmo que essa postura de sustentar e auxiliar custe para a gente inúmeros sacrifícios. Porque quando eles cobrarem a consciência, né? Quando nós também tivermos, mesmo com essa postura de sacrifício, a gente tiver a consciência tranquila de a gente ter feito o melhor para ele, proporcionado a oportunidade de enriquecê-los com a educação e o trabalho, né? Com dignidade e alegria, nós vamos ter conquistado em silêncio a nossa libertação. Olha, tanto que isso é sério. Auxiliando muitas vezes os filhos que são problemas, nós vamos estar não só auxiliando eles, mesmo que seja difícil, sacrificioso, né, com muito sacrifício, nós também vamos estar certificando da nossa libertação. E essa libertação não é deles, né? É das nossas más tendências, em compreender que aquele filho precisa muito problema, precisa de mim, da minha companhia, do meu auxílio. E aí a gente vai lembrar também que na mensagem nós falamos também sobre parentes que se revelam por adversários ferrenhos sobre o disfarce da consanguinidade. Nós lemos isso também. Então, lá no Sinal Verde, no André Luiz, no capítulo 7, tem lá também o título, nós pegamos uma parte só, Parentes Difíceis. E ele lembra, André Luiz, que a gente tem que aceitar os parentes difíceis na base da generosidade e da compreensão, na certeza de que as leis de Deus não enlaçam uns aos outros sem causa justa. Vamos lembrar lá do início do Tomai sobre vós o meu jugo? Quando nós nos ajustamos com os ensinamentos do Cristo, a gente vai aceitar esses parentes difíceis também. E aí, a gente vai entender também que nós não estamos ali juntos pelo laço da consanguinidade, não é à toa.
é por uma causa justa. E aí, André Luiz continua, muitas vezes a criatura complicada que se nos agrega como família, nos traz consigo marcas de sofrimentos ou deficiências que lhe foram impostas por nós mesmos em passadas encarnações. Então, a gente não tem, aqui ele fala, não exige dos familiares diferentes de você um comportamento igual ao seu. É aquela situação, é aquilo que nós estudamos no início. Quando a gente se propõe a reforma íntima, a gente não tem que se reformar, mudar as nossas más tendências, a gente não tem que mudar as más tendências nos outros, a gente tem que primeiro pensar em nós, mudar nossas más tendências. Porquanto, André Luiz continua, cada um de nós se caracteriza pelas vantagens ou prejuízos que acumulamos na própria alma. Olha o tanto que isso é sério. Nesse sentido, vale recordar que Jesus não afirmou que se alguém desejasse encontrá-lo, então, quando nós nos propomos a encontrar Jesus, Jesus não, aqui na mensagem, ele continua, né, Emmanuel? Necessitaria proclamar-lhes as virtudes, entretecer lauréis, homenagear-lhe o nome ou consagrar-lhes as atitudes de adoração. O que Emmanuel está querendo dizer? Jesus, nessa frase, tomai sobre vós o meu jugo, ele não quis dizer, ele não pediu, ele não esclareceu para nós que a gente tem que falar, nossa, fulano, eu sou caridoso, porque eu auxilio a casa espírita lá com inúmeros mantimentos para a cesta básica. Então, eu sou bondoso, eu não sou egoísta. Então, tipo assim, não necessitaria, Jesus não pediu para a gente proclamar, falar para as pessoas as nossas virtudes. Não é para a gente homenagear, igual está chegando agora o Natal, aí, muitos nós lembramos, oh, dia 25 de dezembro é Natal. Não é homenagear ele, o nome dele. Não é a gente adorar, só adorar os ensinamentos do Cristo. Ele colocou que, Emmanuel, mas sim, foi peremptório, ou seja, Jesus reforçou, ou seja, nos deu uma ordem, né, com a palavra lá, tomai, para nós, enquanto candidatos à integração com ele, precisariam carregar a própria cruz e seguir os passos. Então, a cruz, ele colocou, Emmanuel, o que nós estudamos, uma das cruzes, né? Que é junto dos filhos, enquanto no papel de pai, junto dos parentes, junto dos pais, junto dos amigos, a gente tem que carregar a nossa cruz e seguir os passos. Seguir os passos é seguir os seus ensinamentos. Isto é, ele continuou, Emmanuel, suportarem com serenidade e amor, entendimento e serviço os deveres de cada um. Então, nós, enquanto entendedores da doutrina espírita, estudiosos e praticantes da doutrina espírita, nós temos, ele quis dizer nessa mensagem da noite, que nós temos que andar junto com ele através dos seus ensinamentos, mas cada um de nós tem que carregar a nossa cruz e seguir os passos com serenidade e com entendimento, porque quando nós entendemos, nós vamos ter esperança, como nós falamos, nós vamos ter esperança, vamos acreditar no futuro melhor e vamos ter um entendimento. E isso a gente vai viver todos os dias. Não é só lá na casa espírita, não é só de vez em quando, não é só quando a gente se propõe a estudar os ensinamentos do Evangelho. Isso vai virar um hábito em nossas vidas. Então, esse entendimento que eu pude também ser consolada e esclarecida diante da mensagem da noite de hoje. Eu agradeço a atenção de todos, agradeço à Casa Espírita Joana d'Arc pela oportunidade mais uma vez, e eu, enquanto estudiosa da doutrina espírita, tenho que também me propor a vivenciar esses ensinamentos. É um desafio? Mas não é inalcançável. Se Jesus, enquanto mestre, vivenciou, ele quis dizer que cada um de nós, cada dia, podemos sim colocar em prática os seus ensinamentos e vivenciar
primeiro em nosso íntimo e colocarmos a prática no nosso dia a dia. Muito obrigada a todos e todos fiquem com Deus.